Olá, meu povo, vamos embora. Simulado SSA 3, questão 34. Um pensamento liberal moderno, em tudo oposto ao pesado escravismo dos anos de 1840, pode reformular-se tanto entre políticos e intelectuais das cidades mais importantes, quanto junto aos bacharéis egressos das famílias nordestinas que pouco ou nada poderiam esperar do cativeiro em declínio. José Alfredo, Dialética da Colonização, São Paulo, Companhia das Letras, 1992, página 224. O poder local exercido por um reduzido número de famílias abastardas, não apenas nas províncias nordestinas, como o texto indica, mas em todo o território brasileiro, manteve-se após a proclamação da República e contribuiu para que alguns historiadores denominassem de oligárquica essa fase do período republicano. Em nível nacional, o favorecimento do poder das oligarquias se evidencia nessa época. Veja, apesar de estar entre aspas a palavra oligárquica, né, a república, ela era uma oligarquia. O que é oligarquia? Governo de poucos. O que era que existia no Brasil desde o fim dos governos militares? Nós tivemos a proclamação da República e nós tivemos dois governos militares, Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. Em 1894, assumiu o primeiro governante civil do Brasil, que era Prudente de Moraes, tá certo? O primeiro presidente eleito. O quê? Paulista. E aí, sucessivamente, certo? Foram presidentes paulistas, mineiros. A gente tem ali, talvez, duas quebras, que é Hermes da Fonseca e Epitácio Pessoa. Hermes da Fonseca por uma disputa, porque houve um afastamento de São Paulo e Minas Gerais, tá certo? E Epitácio Pessoa, o nome de consenso. Né? Não se chegou ao consenso de quem indicar, São Paulo e Minas Gerais, e aí Epitácio Pessoa, que era paraibano, vai assumir o poder, certo? O Washington Luiz, apesar de ser carioca, ele fazia política praticamente em São Paulo, tá certo? Então a gente pode colocar ele como, né, um candidato paulista. E, obviamente, a oligarquia, ela se fez presente muito, mas muito forte, tá? Vê, qual é o comando? O favorecimento do poder das oligarquias se evidenciava nessa época. Ele pede a evidência, ok? Letra A, no formato das eleições que precedia do voto secreto e admitiam a participação e a candidatura de cidadãos analfabetos? Não, de jeito nenhum. O voto era aberto e analfabetos não só não podiam votar, como também, claro, não podiam fazer parte do pleito, ok? Letra B, no comando, né, no combate a movimentos populares, como o cangaço, que vinham causando o fim, né, do coronelismo no interior do país. De forma nenhuma. Em muitos casos, os cangaceiros, e isso fica claro principalmente com o Virgulino, certo? Vai se aliar a coronéis, certo? Óbvio que era um movimento independente, mas muitas vezes Virgulino Ferreira, o famoso Lampião, vai trabalhar para os coronéis, atacando o outro ou, né, a mando de algum coronel para fazer uma arruaça em alguma cidade, né, para entrar, para invadir alguma cidade. Então, não é afastado, tá certo? Dos coronéis e nem tampouco vai causar o fim do coronelismo, beleza? Letra C, da existência de uma comissão de verificação de poderes que a cada eleição redistribuía os poderes do Legislativo, Executivo e Judiciário. Gente, vocês sabem o que é essa comissão de verificação de poderes? Vocês já imaginaram que diabo era isso? Era o seguinte, o cara era eleito e o cara era da oposição. Todas as pessoas, todos os políticos tinham que passar pela comissão de verificação de poderes, certo? Então, se ele fosse da oposição, não deixavam que ele assumisse. Chamava isso de degola política. Não matavam o cara não, era degola política. O camarada não conseguia assumir o poder, tá certo? Fosse ele deputado, fosse ele senador, ele não assumia, só assumia aquele que tivesse, né, alinhado
com a política do governador e, obviamente, com o que queria, né, o presidente da República. Nada tem a ver com a questão da redistribuição entre legislativo, executivo e judiciário. Beleza? Letra D. Na nomeação de interventores junto aos governos estaduais pelo presidente, a fim de garantir que os interesses das principais oligarquias fossem atendidos. Vê, a gente teve realmente esses interventores, mas não nesse momento. Quem vai fazer valer o poder desses interventores é a partir de 30. É Getúlio Vargas, que vai tirar os governadores de estado e vai colocar interventores para ter, de certa forma, um controle numa ditadura disfarçada, porque desde 30 que ele deu o golpe que muita gente, inclusive eu, coloco como revolução, tá certo? Mas não houve revolução no país, tá certo? Então, pela questão até de Getúlio, não é? Às vezes a gente coloca a Revolução de 30, mas não, foi golpe. E Getúlio virou ditador desde 30. Ele teve um período pequeno, de 34 até 37, como constitucionalista, e depois ele dá um outro golpe no próprio governo de 37 e governa até 45 sob a égide do Estado Novo. Ditadura crua, nua e crua, tá certo? Porque a de 30, de certa forma, tinha ali uma disfarçatez, né? Como diz o Matuto. Beleza? Letra E. Na política dos governadores, baseada em acordos de colaboração política entre a presidência e os governos de estados, localmente amparada pela ação dos coronéis. Encaixe. Era exatamente isso a política dos governadores. Vê lá. O presidente da República apoiava os governos do Estado, tá certo? Os governos do Estado apoiavam as ações violentas dos coronéis, tá certo? Os coronéis recebiam apoio, né, e dava apoio aos governadores de Estado, deixando que as eleições fossem extremamente violentas e só se elegendo aquele que tivesse alinhavado com os governadores de estado e com o presidente. Se um passasse, ia para a comissão de verificação, ok? E, obviamente, o governo do estado, ele terminava aceitando que o presidente da República só saísse de Minas Gerais e de São Paulo. Em contrapartida, o presidente da República não se metia nas políticas estaduais. Era o quê? Era a política, né, do toma lá da cá, tá certo? Uma política que desde aquela época era uma política de troca de favores e que até hoje essa política dentro da República ela não deixou de existir, ok, gente? Abraço.